Olá, olá! Você que está comigo, me acompanhando nessa minha nova saga de transformação de identidade, transformação de personalidade usando essa técnica de reprogramação mental. Quem sou eu? Eu sou Carol, casada, tenho 32 anos, mãe de 3 lindas crianças, Davi, Isaac e Pedro. Eu hoje não estou vivendo exatamente na minha melhor versão. Estou em busca, estou em constante transformação. Todos nós estamos em constante transformação, né? Essa transformação que hoje eu vivo é uma transformação consciente para o que eu quero ser, não pelo que a vida me leva a ser, né? Não o que as circunstâncias, tudo que está ao meu redor me leva a ser. E aí, partindo desse conhecimento que hoje eu venho acumulando, venho adquirindo, eu quero colocar em prática. Não quero que seja apenas uma teoria, não quero que apenas seja uma filosofia de vida e fique na minha mente sem ser usada. Depois que eu conheci isso, eu senti que eu tenho a faca e o queijo na mão para a minha transformação. Basta eu acessar e realmente colocar em prática aquilo que eu venho aprendendo. Esse vídeo foi diretamente feito e veio através de um pensamento, né? Como tudo acontece através de um pensamento, através de uma ideia. Essa ideia surgiu no meu pensamento através do meu eu superior, através da minha conexão com o divino, com Deus, com o Criador, com o universo, com o que você queira chamar. Eu chamo de Deus, de universo, enfim, todas essas palavras que eu usei, eu chamo essa fonte de inteligência. E eu sei que ele está todo tempo se comunicando conosco, comigo, com você, com todo mundo, que ele é um com a gente. A gente só precisa se tornar mais íntimo dele, nos tornar amigo, interagir com ele através dessas conversas mentais que ele está todo o tempo conversando com a gente, nos trazendo ideias, nos dando conselhos que são para realmente seguir, nos trazendo insights, né? Nos trazendo percepções a respeito do que acontece aqui no que a gente está vendo, nos trazendo intuição, que é o que nós chamamos também de sexto sentido, que é algo que vem do divino, vem do que não é conhecível, vem do invisível. Então, essa voz, ela tem liberdade com quem dá liberdade a ela. E eu decidi dar liberdade, eu decidi me conectar, estar diretamente tendo conversas, né, interagindo com esses pensamentos, que uma coisa a gente tem controle, gente, é dos nossos pensamentos. Controle do que a gente vai interagir. Os pensamentos, eles vêm, mas aí escolher se conectar com esse pensamento está diretamente com a gente. Mas com o dia a dia, com a correria das coisas que tem que ser feita, isso se torna tão inconsciente, até os nossos pensamentos são inconscientes, que a gente vai simplesmente mergulhando em cada pensamento que vem, de forma aleatória, sem perceber, de forma inconsciente, sem ser intencional. E quando a gente se torna consciente disso, de que a gente tem uma consciência para ficar consciente diante desses pensamentos, e a gente começa a colocar em prática, a gente vê a total diferença de direção que a gente dá às nossas conversas mentais e de realmente perceber o que está se passando na nossa cabeça e até de se conhecer melhor e entender por que a gente age de certa forma em determinadas situações. A gente consegue se conhecer melhor. E dando espaço a essa inteligência infinita, como eu disse, ele fala com a gente, se comunica e basta darmos acesso. Isso eu tenho feito, eu tenho buscado. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. E Ele tem um chamado para cada um de nós. Todos nós viemos aqui nessa terra para viver um chamado. Não foi apenas para sobreviver, né? Infelizmente, a grande maioria apenas sobrevive num mundo tão lindo que foi feita pelo nosso divino Criador, para que a gente viva e viva de forma abundante em todas as áreas da vida, em todos os sentidos. E por mergulharmos apenas pelo que a gente vê, a gente acaba desviando do centro da vontade de Deus, do centro da vontade dele, que é perfeita. E eu decidi ouvi-lo,
há algum tempo essa voz me falou para que eu fizesse reprogramação mental e que eu filmasse esse meu processo de reprogramação e postasse no YouTube. Porém, eu pensei, as vozes da sombra, do ego, vieram com grande força, como eles sempre vêm para paralisar o nosso processo, e a gente sempre dá ouvido a quem? A essas vozes. Infelizmente, a maioria das vezes a gente dá ouvidos à voz que nos paralisa. E quando uma voz vem que te paralisa, pode ter certeza que essa voz não vem da fonte infinita dessa inteligência, não vem. Se está te paralisando, pode ter certeza. Não vem dele, então decida de forma intencional a não ouvir a esta voz, como eu fiquei durante muito tempo ouvindo e como muitas pessoas na vida, a grande maioria, passa, né, vivendo e ouvindo e vivenciando, experienciando a vida, porque essa voz trava e essa voz nos mantém no que a gente não quer viver. A voz que nos paralisa de nos transformar. E essa voz me dizia, você não tem técnica para falar sobre isso? Você não tem nenhum estudo? Quem é você para falar sobre isso e levar um assunto dessa magnitude no YouTube, na internet, onde todo mundo vê, onde todo mundo tem acesso, onde pessoas do teu ciclo social, né, podem ver a qualquer momento. Que vergonha que tu vai passar. E essa voz tenta nos paralisar e ela me paralisou por muito tempo. E volta e meia, esses pensamentos vinham novamente. Você precisa fazer reprogramação mental, postar no teu canal o que você criou. Você precisa levar isso para outras pessoas, para elas entenderem que tudo que elas precisam está dentro dela, não está fora. Nós somos dotados de um cérebro incrível que foi dado pelo Criador. E esse cérebro, ele tem a capacidade de se conectar diretamente com a fonte. Assim como uma rádio que capta, né? Que ali você escolhe a estação, a frequência que você quer ouvir. A mesma coisa acontece na nossa mentalidade, com o nosso cérebro que foi enviado por ele. Que eu acredito que o nosso cérebro funcione como uma antena, que os pensamentos vêm de fora a todo momento também. E um desses pensamentos, quando vem de fora, vem diretamente conectada com o eu sou, com a fonte. E eu sou muito grata por ter esse conhecimento em mãos e de poder usá-lo, de sair da minha zona de conforto, de mandar o ego para fora, de calar a voz do ego e de dar voz ao eu sou. E eu convido você para acompanhar esse processo. Ele é perfeito em tudo que faz. Se ele mandou, vai lá e faça. Que os passos você precisa dar, se colocar em movimento, ainda que com medo. Crie coragem e faça, ainda que você não se sinta capacitado, que ele capacita. Quem capacita é ele. Se você não tem o conhecimento, não tem técnica, não tem... Você está conectado diretamente com a fonte que deu a inteligência ao homem para criar tudo que existe nessa terra. Das mais altas tecnologias, essa fonte com certeza estava ligada a essas pessoas. Essas pessoas, na verdade, se conectaram com essa fonte divina. E é essa fonte divina que eu procuro me conectar. Eu, você, todos nós temos a porta aberta. Temos livre acesso a esta voz interior que vem diretamente de Deus. E quando eu tive esse conhecimento, que essa voz falou no meu pensamento, na minha mente, que eu sou o Deus que criou tudo, que está te direcionando, você não precisa de técnica. O pouco que você sabe, você já consegue colocar em prática. E se você sabe, foi porque você procurou entender. E se você já entende, ainda que você não saiba falar ainda sobre o assunto, ainda que você não tenha o domínio da palavra, né? O domínio não sei nem, as palavras somem. Eu tenho essa dificuldade ainda. Mas ainda que eu tenha essa dificuldade não vai me parar, porque eu sei que se eu continuar onde eu estou, eu nunca vou ter a capacidade que eu quero ter, eu nunca vou desenvolver uma boa oratória, que é o que eu quero desenvolver, e eu sei que eu vou desenvolver.
e vou me manter parada e vivendo apenas os ciclos que eu já tenho vivido e ficando cada dia mais triste, desapontada por não conseguir obter o que eu quero. Então, como eu decidi ouvir essa voz interna, e ainda que eu não conheça a técnica aprofundada, eu sei o básico e vou fazer o básico muito bem feito. Eu comprei essa faixinha de cabelo para conseguir dormir de forma mais confortável. E essa aqui vai ser uma das ferramentas que vão ser usadas na minha transformação de personalidade, na transformar essa Carol na Carol de sucesso, na Carol que sabe falar bem, na Carol que se deixa ser usada por essa inteligência infinita para levar a transformação também para outras pessoas. Eu quero apenas ser ferramenta nas mãos do grande Criador de tudo. E nesse momento eu irei começar essa minha transformação pela reprogramação mental, onde eu irei colocar um áudio que eu irei gravar com a minha própria voz e irei adormecer ouvindo esse áudio como se eu já fosse tudo aquilo que eu quero ser. A princípio eu não vou ler o que eu escrevi exatamente sobre o que eu quero mudar, mas irei contar para vocês como é que vai ser o meu processo, o que eu tenho percebido de diferente e como é que está sendo a minha experiência. Gente, isso aqui é uma reprogramação e tudo existe um processo. Não adianta a gente começar a fazer reprogramação mental e querer que mudar de vida da noite pro dia, que não é assim, tudo exige um processo. E eu quero apenas aproveitar esse processo, me apaixonar pelo processo para chegar onde eu quero chegar. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer acompanhar esse processo de transformação e ver o que acontece comigo e quem sabe também levar esse conhecimento para a tua vida e fazer isso por ti, para te colocar na tua melhor versão, para te levar para o lugar onde você quer viver e não ficar onde você está e se contentar com a vida que você quer. Porque você tem uma mente que está diretamente ligada à fonte da inteligência infinita. Às vezes a gente se deixa parar por conta de habilidades técnicas, de conhecimentos técnicos. E isso não é nada frente à grande inteligência que vem daquela energia, daquele ser que criou tudo que existe. Dessa imensidão, desse universo que a gente é só um grãozinho de areia. E tudo funciona de forma perfeita. Ele é o criador de tudo e nós somos um com ele. E que nós possamos usar essas habilidades que vêm diretamente dele. Que nós possamos nos conectar e decidir ouvir a voz do eu sou, do nosso eu superior. E colocar em prática aquilo que ele pede para que a gente faça. Ainda que a gente não se sinta preparado. Porque preparado a gente nunca vai se sentir. Eu não me sinto preparada para fazer isso. Se eu for parar para ouvir as vozes internas, elas estão gritando, dizendo quem é tu para fazer isso? Quais são os conhecimentos que você tem sobre isso? Os conhecimentos teóricos, práticos, para fazer isso, para levar um tipo de conteúdo desse para a internet, onde muitas pessoas vão ter acesso. Eu sou filha de Deus, sou o eu sou, e eu posso tudo. A única coisa que me limita é a minha mente. Então, eu deixo com que essa minha mente se conecte a ele. E a cada dia eu quero me movimentar conforme ele vai me falando que eu sei que o chão é ele que vai colocar nos meus pés. Vamos acompanhar essa saga de transformação. Espero que você goste desse tipo de conteúdo. Espero que você goste também, né, da minha pessoa que estou nesse processo. Se você se identifica de alguma forma e quer transformar a tua vida e quer entender como que isso funciona, gente, isso tem muito... Eu não vou conseguir explicar assim como eu sei. Eu sei muita coisa, mas eu não consigo ainda colocar para fora. Preciso desenvolver isso. E eu sei que eu vou desenvolver e isso para mim está sendo desafiador, fazer vídeos a respeito de um assunto que é
tão lindo para mim falar sobre espiritualidade, sobre mentalidade, sobre a consciência, sobre como que funciona a nossa vida. É lindo, gente, é lindo. Eu sou apaixonada pela vida, sou apaixonada pelo ser humano. A gente que não entende a nossa grandeza. E por isso a gente se deixa levar muito pelas sombras, pela maldade, porque a gente não entende a grandeza que vem diretamente da fonte. Quando a gente para perceber o quão grandes somos conectados a Ele, a gente vê que o céu realmente é o limite. E o céu é o meu limite. E eu sei que eu vou chegar até onde eu quero chegar. E esse é o início do meu processo de transformação. Um dos inícios que eu já comecei isso já faz algum tempo, mas eu sei que usando essa técnica vai me ajudar muito mais a chegar onde eu quero chegar e viver aquilo que eu fui chamada para viver aqui nessa terra, me colocar no exato lugar onde eu fui chamada para estar. Assim como uma árvore que cresce, tem ali ao redor dela tudo que ela precisa para se manter viva, que vem diretamente da fonte, que vem diretamente de Deus, que a gente não precisa estar lá o tempo todo, não precisa de intermediários para que ela fique ali firme e forte, que ela está exatamente no ponto certo que ela veio para crescer. Às vezes, quando é uma árvore de fruto frutificar, ali ela é alimentada. Assim eu também me coloco para ser alimentada em tudo o que eu preciso, me colocando no exato lugar que eu devo ficar e sabendo que a fonte, que a inteligência infinita está comigo, me alimentando de tudo o que eu preciso. É isso que eu quero deixar com vocês hoje. Venha me acompanhar e vamos ver se essa virada de chave, esse momento de transformação na minha vida,